desafio de hoje. A gente dá mais um passo aí nesse nosso estudo. É um estudo um pouco pesado, né? Denso. Exige de nós aí não só atenção, mas esforço mesmo, para a gente se manter atento, sensível à voz de Deus. E eu queria pedir para vocês agora, nesse momento, para a gente fazer aquela oração que a gente costuma fazer. Não é a minha oração. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Eu não tenho uma banda mais larga que a sua, né? Não tenho. A gente vai orar junto. É importante que você peça a Deus. Deus, fala comigo nessa manhã. Eu preciso ouvir a tua voz. Tá, vamos fazer isso? Pai, nós estamos na tua presença, tão gratos por tudo quanto o Senhor já fez no nosso meio, Deus. Desde o momento em que o Senhor nos ajuntou aqui nesse lugar, hoje, nesta manhã. E agora, Pai, de uma forma especial, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir, Pai, a tua palavra. A gente precisa dela. Sem ela, nós estamos nas trevas. Sem a tua palavra, nós estamos perdidos, Senhor. Fala conosco. Que a palavra da minha boca, o meditar do meu coração, sejam todas em louvor ao Senhor. É o que nós pedimos aqui, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, idolatria 2.0.16. Tem algumas pessoas que estão perguntando por que esses pontos aí, né? Mas lá no último domingo nós iniciamos, né, essa série, domingo passado. A gente fez uma pequena introdução. Nós começamos a conversar sobre, apresentar o conceito de idolatria de uma forma geral. O que é idolatria? A gente viu um pouquinho que idolatria significa culto à imagem, né? E a gente refletiu um pouco do que é culto e o que é imagem na Bíblia. E daí nós pudemos dar um primeiro passo nessa série de estudos. Foi só um primeiro pequeno passo. Ainda tem tanta coisa para ver. É um desafio, irmãos. Vou confessar para vocês que desde segunda-feira eu tô envolvido, né, nessa mensagem aqui, todos os dias, buscando a Deus. Na semana passada a gente viu um pouco de como esse tema da idolatria é central na Bíblia. E se é um tema assim tão central, então a Bíblia toda fala da idolatria. E quando a gente começa a querer falar sobre isso, é um grande desafio, porque a gente olha lá desde Gênesis, Êxodo, Levítico, todo o Antigo Testamento, né? A gente vai encontrar ali muito conteúdo e muita direção. Aí fica difícil a gente delimitar, né? E dizer não para aquilo, não para aquilo. E foi uma luta muito grande. Hoje eu separei aqui um texto, que é o texto de Isaías. Isaías capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Nós vamos também dar uma corridinha em alguns outros textos. Mas a gente vai fazer isso... vamos tentar fazer isso de uma forma bem dinâmica, né? Porque nós ainda temos a ceia para participar. Eu não quero ficar aqui demorando, eu não quero... Então, como a gente pediu para Deus falar conosco, eu acredito que Ele vai falar conosco. Ele vai usar esses textos para tocar aqui o nosso coração. Tá certo? A idolatria 2.0.16 é para trazer um pouco daquela coisa, de que idolatria, embora pareça ser algo antigo, até mesmo fora de moda, não muito presente no nosso dia a dia, é justamente o contrário. Parece que a idolatria está atualizada. Sabe aquela coisa daquele software, do programa de computador, que ele está sempre se atualizando para novas plataformas, para novas situações, para novas necessidades. A idolatria, assim, ela se adapta. Ela vai se atualizando. E hoje, às vezes a gente pensa, nós não temos mais o problema da idolatria na igreja. A gente já venceu isso, né? Ficou lá para trás, no catolicismo romano, nas outras religiões, a gente não tem mais esse problema. A gente não sofre mais disso.
Engano, irmãos. Porque a idolatria, ela está muito atualizada, ela está rodando perfeitamente aí dentro das nossas vidas e dos nossos das nossas semanas, né, no nosso dia a dia. Ela está rodando aí no nosso sistema operacional da vida. E ela está muito atual. Existe um grande desafio. Ainda é o maior problema da igreja. A idolatria é o maior problema da igreja. Nós precisamos nos arrepender da idolatria, senão a igreja está mal, né? Ela vai mal e vai de mal a pior. Se nós não nos arrependermos da idolatria, se o povo de Deus, porque toda a palavra em torno de idolatria na Bíblia é dirigida ao povo de Deus. Sempre o povo de Deus. Os outros povos já estão mortos mesmo, já são cegos, surdos. Mas o povo de Deus está morrendo, está ficando cego, está ficando surdo. Então é uma palavra para a igreja. Uma igreja que precisa se arrepender da idolatria. E é uma palavra para nós aqui, gente. Toma para você, pega para você, para a sua vida. Deus quer tratar com você individualmente, pessoalmente. Tá certo? Porque essa idolatria que às vezes a gente não percebe, ela está atuando em nós, ela vai se estabelecendo, a gente não percebe. E de repente ela começa a exigir os nossos sacrifícios, e a gente vai dando, a gente entrega a nossa vida, o nosso tempo, a gente vai sacrificando as nossas famílias, sacrificando os nossos filhos, a gente vai entregando. Porque a questão do ídolo, na medida que ele vai se estabelecendo, ele vai exigir culto, ele vai exigir devoção. E a gente não tem como sair disso. Não é verdade? A idolatria é o nosso maior problema. É o maior problema da comunidade Batista Nova Esperança. É o maior problema da sua vida. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque a palavra de Deus, ela vem, a palavra profética, ela vem para nos despertar, para acordar a gente. Acorda, desperta. Esse texto de Isaías, capítulo 6, dentre todos os outros textos na Bíblia, que tratam da idolatria, ele é um texto muito central. De certa forma, ele vai usar aqui uma terminologia, né, algumas palavras e algumas situações que vão ser repetidas na Bíblia inteira. E, de certa forma, ela também é um eco de outros textos até mais antigos. Mas a gente vai se situar, a partir desse texto de Isaías, nós vamos buscar compreender o que Deus quer que nós façamos acerca da idolatria na nossa vida. Certo? Então, Isaías, a gente vai dividir esse texto em 4 partes. Primeira parte aí do 1 ao 4, santidade de Deus. Depois, versículos 5 ao 7, a gente vai ter um contato com a impureza humana, a impureza do profeta Isaías, a impureza do tempo em que vivia o profeta Isaías. Depois a gente vai ver aquela parte que a gente conhece bem. Normalmente, quando a gente cita esse texto, é para falar do chamado de Isaías, da vocação de Isaías. E a gente lembra bastante esse momento aí do versículo do 8 ao 10, e depois do 11 ao 13, as consequências da idolatria. É um retrato da sociedade do tempo de Isaías, mas que a gente vai perceber que não é restrito ao tempo de Isaías, também não é restrito a todo o período bíblico, desde a época de Noé até Apocalipse. E quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando do nosso tempo hoje até os últimos dias, né? A questão da idolatria é presente, ela é situação, ela é real na vida humana, na sociedade humana. E a gente vai perceber um pouco disso nesse texto de Isaías, é o nosso desafio de hoje. Tá certo? Então vamos fazer essa leitura? Abre o teu coração para aquilo que Deus tem a dizer nessas linhas. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba de sua veste enchia o templo inteiro.
Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. É uma visão, é uma visão. Lembra daquela expressão, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Isso se aplica aqui, é uma visão. Você precisa enxergar, você precisa visualizar isso. Isaías está dizendo, nessa primeira parte, quando ele encontra com Deus, ele vai lidar com a santidade de Deus. Ele diz o seguinte: no ano em que Uzias morreu, no ano em que o rei Uzias morreu, um grande rei de Judá, um dos grandes reis de Judá, ele reinou por mais de 50 anos, foi muito poderoso, foi muito soberano, mas se corrompeu no meio do caminho e foi castigado. Ele morreu com lepra, porque ele se tornou arrogante, porque ele andou por maus caminhos. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías começa a dizer: eu vi. Preste atenção aí no verbo ver. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. No ano que o rei morreu, no ano em que o nosso rei morreu, eu vi um trono maior. Eu vi um trono soberano, muito mais elevado, muito mais poderoso. E nele estava assentado o Senhor. Eu vi. No ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono muito maior, muito mais poderoso, muito mais soberano, muito mais elevado. E as suas vestes eram majestosas. Gente, olha lá para as vestes dessa visão de Isaías, esse trono tão elevado, esse trono acima de todos os reis da terra, acima de todos os donos das maiores corporações, dos maiores chefes de todos os estados. Ele enxergou acima de tudo isso, muito acima, ele viu acima de tudo um trono. Esse trono, ele viu aquele que estava sentado, as vestes daquele que estava sentado eram vestes suntuosas, essas vestes enchiam, e de repente ele estava dentro do templo, e aquelas vestes elas tomavam todo aquele compartimento do templo, e elas estavam por todo lugar. Ele olhou mais acima um pouquinho, e ele viu os serafins, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória daquele que é santo, santo e santo. Só há um Deus, acima de todos os deuses falsos, acima de todos os ídolos falsos, acima de todos os poderes humanos, existe um Deus que reina soberano. E Ele é santo. Exclusividade, né? Santidade tem a ver com exclusividade. Só Ele é santo. Ele é diferente de tudo mais. Todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo foi criado por Ele. Ele não foi criado por nada e nem por ninguém. Ele tem vida própria nele mesmo. É a luz que brilha sozinha, né? É o motor que nunca foi movido. É o Deus por excelência, né? É o único Deus. É o Criador de todas as coisas. Tudo mais é diferente dele. Tudo mais é menor, tudo mais é servo, criatura, tudo mais está sob, tudo mais está debaixo, tudo mais deve atender, tudo mais deve refletir a glória daquele que é santo, santo, santo. E na medida em que os anjos, né, que os serafins, e a visão dos serafins também é impressionante, 6 asas, né? É muito bonito, 6 asas. Com umas eles voavam, os pés, né, o rosto. Santo, só há um Deus que é santo, santo, santo.
No ano em que Uzias morreu, no ano em que as coisas estavam difíceis lá em Judá, o profeta Isaías, no ano em que eles sofriam as consequências e o castigo da idolatria, Isaías teve uma visão. E ele viu o Senhor assentado no trono, no maior dos tronos. Quando os anjos diziam santo, os umbrais das portas do templo tremiam. Tremiam. Ele é santo, ele é único. Ele é o Deus. Lembra lá de Êxodo capítulo 20 que nós estudamos? Eu sou o Senhor teu Deus. Não há outro. Não tenha outros deuses além de mim. É o Deus que se apresenta, que se mostra para Isaías. E ele viu ele acima de tudo. Só que aí a gente vê que quando Isaías tem um encontro real com um verdadeiro Deus, ele imediatamente tem um encontro real consigo mesmo. Quando Isaías se depara com a santidade de Deus, a exclusividade de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, ele se vê, imediatamente ele se vê como nada. Mas ele se vê principalmente como um pecador, como sujo. Vamos voltar aqui para o texto de Isaías, versículo 5. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando Isaías enxerga a santidade de Deus, ele sabe, eu não sou santo. Eu faço parte de tudo isso aqui. E a expressão dele, eu sou impuro. Eu sou impuro. Ai de mim. Expressão de temor. Ai de mim, eu sou impuro. Não sou impuro sozinho, eu vivo no meio de um povo impuro. É todo mundo impuro. Só há impureza aqui desse lado. E os meus olhos viram o rei. Lá na frente ele tinha dito, eu vi o Senhor assentado. Aqui ele diz, eu vi o Senhor e eu gritei de desespero. Miserável, né, homem que sou, como diria o apóstolo Paulo, ai de mim, porque eu sou impuro. Eu sou muito impuro. Eu estou muito sujo. Eu estou contaminado. E eu estou diante de um Deus santo. Quem pode sobreviver? Quem pode ficar de pé diante de um Deus santo? Ele é único. Logo então eu vi um dos serafins, voou até mim, trazendo uma brasa viva, havia tirado do altar com uma tenaz, e então com ela tocou a minha boca, e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Na medida em que o profeta se vê impuro, na medida em que ele se vê pecador, contaminado, corrupto, sujo, indigno, aí lá vem o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, aquele que está sentado no trono. Ele deu então essa direção, na hora o serafim foi lá e tocou a boca dele, a boca, né? Lembra, falei para você prestar atenção nos olhos, ele viu, ele vê, ele viu, ele vê. E agora ele é tocado na boca. Na boca. E aí então ele é santificado, porque os pecados são perdoados e a culpa é removida. E ele, então, ele é santificado. Lembra que a gente falou da semana passada que a gente se torna quem nós adoramos? Na medida em que nós nos encontramos com Deus que é santo. Na medida em que nós lidamos e nos relacionamos com Deus que é santo. Nós também somos santificados, né? É o que aconteceu com Isaías. Imediatamente, ele foi tocado pela graça de Deus. E ele se tornou, então, sem pecado e justo. Foi justificado pela obra do Deus que é santo. E aí, vamos continuar. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse, vá
E diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornem sensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Para que não se convertam e sejam curados. Será que a gente consegue associar, né, esse trechinho aqui do comissionamento de Isaías com aquilo que nós aprendemos na semana passada, que está lá no Salmo 115? Claro que sim, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Os ídolos dos outros povos têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas eles não fazem nada. Eles têm pés, mas não andam. Eles são vazios, ocos, sem vida, mortos. Por isso, tornem-se como eles, todos aqueles que confiam e que os fabricam, né? Tornem-se como eles. Mudos, cegos e mortos. Sem vida. Insensíveis. Por isso, na Bíblia inteira, gente, se você procurar, né, que foi o que eu fiz essa semana, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar essa expressão, cegos, aqueles que têm olhos, mas são cegos, aqueles que têm boca, mas são mudos, aqueles que têm ouvidos, mas são surdos. Em toda a Bíblia, a gente vai encontrar essa associação. E sempre que você enxergar algo relacionado ao funcionamento, né, dos nossos órgãos sensoriais, olho, boca, ouvidos, você vai enxergar ali algo relacionado à idolatria. Porque existe uma condenação. A idolatria não fica sem punição, a idolatria não fica sem castigo. E o nosso castigo, o castigo decretado por Deus, vocês idólatras vão se tornar como os seus ídolos, cegos, surdos e loucos, né? Tem até um filme disso aí. Vazios, vazios. Tornem-se como eles, aqueles que esperam, que confiam e que fazem. Eu separei aqui alguns versículos. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Agora a gente vai rapidinho aqui. Presta atenção, tudo que está aqui daqui para frente são textos bíblicos. Deixa Deus falar com o seu coração. Os ídolos deles, isso lá no Salmo 115, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés que não andam. Não emitem som algum na garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 135, os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração alguma em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Isaías 44, todos os que fazem imagens nada são, e as suas coisas que estimam são sem valor, as suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde em uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. No 12, né, o ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ele nas brasas. Olha o processo. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do seu braço. Ele sente fome, perde a força. Passa sede, desfalece. O carpinteiro então mede a madeira com uma linha e faz um esboço com o traçador. Ele o modela toscamente com fornões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem ou de um homem, em toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros,
talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara uma refeição, assa carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz, eu estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, o seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz, salve-me, tu és o meu Deus. 18. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender, ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer. Metade dela eu usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, essa coisa na minha mão direita não é uma mentira? Irmãos, tem muitos outros textos. Sempre assim, né? E esse texto de Isaías 44 é um choque de realidade, né? Ele fala, acorda. Você está dizendo aí que aquilo que você faz, a obra da sua mão, merece devoção. Você está entregando a sua vida a essas coisas que você faz com suas próprias mãos. Você está entregando a sua vida para isso. Acorda. Você não vê que insensatez é essa? É um pedaço de madeira, é um pedaço de ferro, é um pedaço de plástico. É um pedaço de alguma coisa. Um ídolo, então, é algo que foi projetado pelo nosso coração. Sempre assim, irmãos, esse é o caminho. Ele foi realizado com as nossas mãos, né? Ele nasce aqui no coração. Ele é projetado, então, lá dentro. Esses artefatos que são lá do nosso coração. E aí, com as nossas mãos, nós os fazemos. São as obras das nossas mãos. É o nosso trabalho. É o nosso esforço, é aquilo que a gente se orgulha de fazer. O problema é que quando a gente faz, né, essa obra com as nossas mãos, isso que antes tinha cara de objetivo, eu tenho uma finalidade, eu tenho um plano, é só um projeto, é só algo que está lá na frente, de repente isso se apresenta na realidade, e aquele ídolo, né, se apresenta exigindo atenção. Exigindo devoção, exigindo sacrifício. Porque se antes ele parecia que era um objetivo, esse trabalho eu estou fazendo para alcançar alguma coisa, não é. De repente você olha para esse trabalho das suas mãos, essa obra das suas mãos, e você começa a depender dela, e ela não é só o objetivo lá na frente, ela é o sentido da sua vida, ela é a fonte da sua vida. Não está lá na frente. Você precisa dela para viver. Você precisa dela para se levantar todos os dias. Você é dependente dela. Dessa sua obra. Dessa sua estátua. Dessa sua obra de perfeição. Você vai viver para ela. Você vai viver para ela. E eu relacionei algumas coisas aqui. Eu falei para vocês que é para a gente tirar um pouco da cabeça essa coisa da estátua. Que a gente já está vacinado contra a estátua, a gente não tolera a estátua, a gente não aceita a estátua. Aqui vocês não veem nenhuma estátua pendurada na igreja, a gente sabe, a gente não vai por aí, idolatria, mas a gente continua trabalhando, a gente continua projetando com as imagens do nosso coração, e a gente continua trabalhando com as nossas mãos e construindo os nossos ídolos, que vão exigir de nós devoção total, exclusividade, sacrifício, eles vão exigir. Eu listei 3 coisas aí. Em primeiro lugar, topo da lista, carreira profissional. É o trabalho das minhas mãos. Foi eu que conquistei, eu estudei, eu fui por onde, eu desenvolvi, eu ajuntei, eu trabalhei. É meu.
Mas aquilo que era um objetivo, aquilo que era uma finalidade lá na frente, passa a ser sentido para a vida. Aí você começa a pensar assim: o que é que eu vou fazer se eu não tiver a minha carreira profissional? Será que eu consigo viver sem? Eu vivo sem essa obra que eu realizei com as minhas mãos? Se ela for tirada de mim, eu continuo vivendo? Como é que vai ser a minha vida sem ela? Família. Eu só coloquei coisa boa aqui. É só coisa boa. A gente deve ter sim uma carreira profissional. Uma boa carreira. A gente deve ser exemplo, né? A gente deve ser excelente em tudo. Nós devemos constituir família. Família é bênção. Mas as famílias, as nossas famílias, que nós construímos, elas mudam de lado. E elas passam a exigir de nós o sacrifício da vida. Ela exige de nós. Aí você começa a pensar: eu não vivo sem a minha família. A minha família é tudo para mim. Eu não posso viver sem a minha esposa. Eu não posso viver sem o meu marido. Eu não posso viver sem os meus filhos. Eles são tudo para mim. Eu preciso deles para viver. Eu dependo deles para viver. Eles são a fonte da minha vida. E todos os outros projetos pessoais, né? Mas é carreira e família. As duas coisas principais. A obra das nossas mãos. É para nós, irmãos. É para nós. Por isso que Jesus dizia: se você amar mais seu pai e sua mãe, você está no lugar errado. Se você dizer: eu preciso fazer isso, né? Enterrar lá os meus... Você está errado. Você não pode me seguir, você não é digno de mim. Não tem conversa. Se a gente não desperta da idolatria, as consequências da idolatria, o que a gente vê, aí vamos voltar para o texto de Isaías. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão queimados e destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o toco quando são derrubados, assim também a santa semente estará no toco. Desolação. Lá em Isaías, no comecinho, no capítulo 1, existe uma profecia de que todos os ídolos vão ser queimados. Não vai sobrar nada deles. Tudo vai ser queimado. Lembra? Tudo vai ser passado pelo fogo, Jesus disse. Tudo vai ser passado pelo fogo. E o que não for eterno vai queimar. A visão de Isaías no capítulo 1, os ídolos vão ser queimados e vão restar aqueles tocos. E ainda assim os tocos continuarão, e toco representa ídolo também, tem uma relação com o ídolo. Gente, é desolação. Desolação total, é morte. É insensibilidade. E é o que cabe a nós, é o que cabe a você. Será que você tem pensado assim: eu ando numa fase de frieza espiritual, eu não sinto nada quando eu oro, eu não sinto nada quando eu leio a Bíblia, não consigo orar direito. Você tem se sentido assim, frio espiritualmente? Meu irmão, você é idólatra, é por isso. Você está se tornando surdo, você não consegue ouvir. Você tem ouvidos, mas você não ouve. Você tem olhos, mas você não enxerga. Você tem um coração que não sente. O futuro do idólatra é ser queimado, é ser desolado. Não vai sobrar nada, não vai sobrar nada, não sobra nada. Nada. Você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora. Quase 700 anos depois de Isaías, Jesus de novo dizendo as mesmas coisas. Guias de cegos
Vocês como o mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, cego, cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Os fariseus, os líderes religiosos judaicos, eles nem passavam perto de uma imagem, porque eles não queriam ser idólatras. Eles entendiam, nunca mais nós vamos incorrer em idolatria. Jesus está dizendo para eles, vocês são cegos, vocês são mudos, vocês são surdos, vocês são idólatras, vocês são insensíveis, vocês estão morrendo. Eles idolatravam o templo, eles idolatravam o conjunto de regras, eles idolatravam a situação deles, as suas famílias, né, a sua etnia, tudo era motivo de idolatria para eles. Jesus falou, vocês são cegos. Eles mataram Jesus porque Jesus falou que o templo seria derrubado e construído um novo templo, em 3 dias. Ele estava falando do corpo dele, né? Ele fala, isso aí não é nada, esse monte de pedra não é nada, é vazio. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele quer habitar no coração do contrito, do quebrantado. Assim como o profeta falou, ai de mim, sou pecador. Ai de mim que vou perecendo, ai de mim. Precisamos voltar da idolatria, irmãos. Precisamos voltar. João capítulo 12, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, no versículo 37, eles não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não podiam crer. Porque como disse Isaías em outro lugar, ele cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e nem entendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois eles preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. A glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus lidou com cegos, Jesus enfrentou cegos e surdos, assim como Isaías, né? E ele cita aquela expressão do Isaías 53, o mesmo Isaías, capítulo 53, quem creu na nossa pregação? A quem foi manifesto o braço do Senhor? Quem ouviu o que eu estou pregando? Quem viu a manifestação da obra de Deus? Ninguém. Ninguém ouviu a mensagem, ninguém entendeu, pois eles estão cegos e surdos. Jesus, então, assumiu, né, o papel do servo sofredor, do mensageiro sofredor, do mensageiro que prega com a vida, que sofre. Não tinha formosura alguma, como diz lá em Isaías 53, mas ele, pelas suas pisaduras, né, nós então somos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós então somos curados. Ele é a luz do mundo, né, que veio dar luz e iluminar a todas as pessoas que creem nele. É isso que está escrito lá em João, capítulo 1. A gente começa a perceber, Jesus veio para quem é cego. Ele veio para quem sabe que é cego. Isaías sabia que era cego. Isaías se viu pecador. Isaías se viu idólatra, se entendeu idólatra. É o primeiro passo, irmãos. Onde você escondeu o seu ídolo? Onde está escondido? Onde você escondeu? Cadê ele? Põe para fora. Põe para fora esse ídolo. Se converta ao Senhor. Volta. Só a Ele você prestará culto. Ele é o Senhor, o teu Deus. Entrega. Amém? Ainda no capítulo 12 de João, disse-lhes Jesus então, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês,
Ande enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Lembra, você se torna quem você adora. Se eu adoro a Jesus, eu me torno um filho da luz. Se Ele é a luz, eu me torno filho da luz. Eu vou me transformar na imagem dele. Foram os textos que a gente leu na semana passada. Acolhe essa palavra, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se. Arrependa-se. Você vai ver essa frieza ir embora. Essa insensibilidade ir embora. Vai embora. Amém? Baixa a tua cabeça. Coloca o teu coração diante de Deus. Nós vamos participar da ceia nesse momento. Eu convido você que se esforçou aí, né, com paciência para ouvir essa palavra, que acolheu essa palavra, está acolhendo essa palavra aí no seu coração.